eles. Que essa igreja seja abençoada pelo serviço prestado por estes santos, ó Pai, e o Senhor possa multiplicar o número de trabalhadores na tua seara. Abençoa esta igreja para que ela possa crescer no temor de Deus, em número, em graça, em conhecimento e na revelação de Jesus Cristo, ó Pai. Eu, ó Deus, os abençoo e declaro empossado no nome de Jesus. A igreja concorda? Amém. Amém? Pode voltar para os seus lugares em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente iniciar a mensagem, eu quero dar oportunidade ao missionário Zé Pereira. Chega aqui, Zé Pereira. Zé Pereira foi pregar na igreja de Carnaíba, Igreja Batista Missionária de Carnaíba, e ele foi pregar, a igreja gostou dele. Depois, conversando comigo, convidou ele para assumir a liderança daquela igreja. Como ele não é pastor, ele foi consagrado missionário e esta semana já está fazendo a sua mudança. A igreja votou e o convidou para estar ali liderando. Para que ele pudesse ficar liderando, um pastor tinha que presidir a igreja. E aí a igreja me convidou para que eu pudesse então estar liderando a igreja como pastor interino até a ordenação do nosso missionário Zé Pereira. Hoje pela manhã nós fizemos as sessões ordinária e extraordinária, e numa das sessões extraordinárias nós votamos pelo pedido de ordenação do nosso missionário Zé Pereira ao Ministério da Palavra. Ele já fez seminário, já é formado, já dirigiu congregações, tem chamado, e aqueles que têm chamado, essa igreja investe, o pastor envia, irmãos. Amém? A igreja abençoa. Então é um privilégio para essa igreja estar enviando obreiros para a seara, e para a glória de Deus nós estamos fazendo isso. Amém? Quer dar oportunidade para que ele possa dar uma palavra à igreja em nome de Jesus. Depois a gente vai para a mensagem. Amém, glória a Deus, queridos. A paz do Senhor a todos. Amém. Isso é bom, né? Então eu creio que essa alegria não é só minha, mas dessa igreja que acolheu a mim e a minha família, né? Eu nasci aqui nessa congregação da Coab, o ano de 28 de fevereiro de 2011. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido para esse momento tão especial, né? Que palavras, como falei de manhã, não podem realmente expressar a alegria que estamos sentindo, né? Essa semana eu vinha de Petrolina e dentro da van o Senhor me fez lembrar de algo lá da minha mais terna infância. E ele disse assim: tá vendo, meu filho, você era pastor na infância, agora vai ser pastor na maturidade. Para quem não sabe, eu era pastor na infância, pastor de cabras. Davi era pastor de ovelha e eu era pastor de cabra na minha infância, né? Tomava de conta de um rebanho de cabra. E o Senhor me fez lembrar disso e eu fui pensar em algumas coisas. Esse microfone está muito ruim, né, Robson? Vou pegar esse outro. O pastor está dizendo aqui que é melhor ser pastor de cabra do que de bode, né? Mas enfim, irmãos, e Deus me fez lembrar de algumas coisas da infância, né? Porque Deus, quando tem propósito nas nossas vidas, Ele vai trabalhando desde o início e a gente vai conseguindo identificar algumas coisas. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava falando de manhã como esse processo aconteceu. Eu estava sentado numa cadeira na calçada da minha casa e o Senhor me chamou. Eu ouvi a voz de Deus naquele momento e vim para a igreja e entreguei a minha vida para Cristo. E naquele dia o Senhor me fez promessas, como a igreja conhece. Eu disse que eram umas promessas estranhas, porque no meio dos menores eu me sentia menor. Tinha muito complexo de inferioridade, não conseguia falar para um sequer.
Mas quando Deus chama, Ele nos capacita. E eu disse, meu Deus, que promessas são essas? Mas ao decorrer do tempo e de forma natural, as coisas foram acontecendo na minha vida. E a presença do Senhor sempre foi comigo. E eu sempre consegui, claro, com a minha simplicidade, que simples sou, mas ver pessoas sendo transformadas pela mensagem do Evangelho, a mensagem que me transformou, e eu fui entendendo que essa mensagem, esse Deus que falou comigo, estava querendo que eu fosse, sabe, um mensageiro dessa mensagem de alegria, de salvação, para que outras pessoas também pudessem encontrar essa alegria que só há em Cristo Jesus, que é uma alegria ininterrupta, que não é uma alegria efêmera, transitória, passageira, mas ela é contínua. E eu fui entendendo o propósito de Deus. E naquele momento, aquele que se sentia tão rejeitado, né, tão pequeno, Deus foi tratando comigo para que eu pudesse assim tratar com outros. Ou tratar a outros. E eu louvo a Deus, queridos, porque apesar da incapacidade, apesar das impossibilidades, Deus nos faz prevalecer. O pastor leu esses dias aqui um salmo, acho que o Salmo 113, não foi, pastor? Não. Numa vigília aqui, numa desses cultos, e aquele palavra falou tanto comigo, porque eu disse, Deus, como o Senhor é especial, como o Senhor é sublime, como o Senhor tira verdadeiramente do monturo aquele que está rejeitado, desprezado, magoado, e leva para ser honrado. Não, claro que não buscamos honra, porque a maior honra é termos a presença do Senhor nas nossas vidas. A maior honra que eu posso ter, que eu quero ter, é ver gente sendo transformada. É ver o Evangelho entrando no coração das pessoas. Essa é a maior honra que eu quero ter. Mas eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que eu não pedi isso, eu não pensei isso, mas o Senhor me chamou para isso. Efésios capítulo 3, verso 20. Fique com essa palavra no seu coração, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, pede ou pensa. Então, a minha gratidão, né? Estamos de mudança, a igreja concordou que a gente fosse os líderes, eu junto com a minha esposa daquela igreja, e estamos nesse processo. Que Deus tem, sabe, sido tão gracioso com a minha casa, e eu estava dizendo, acho que é o irmão Dinho essa tarde, ou alguém estava aqui, é um dos irmãos, eu estou naquele momento quando o salmista disse, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E eu estou assim, irmãos, como quem sonha, porque olhando de onde eu venho, né, a minha infância tão sofrida, só um milagre de Deus. Só por um milagre de Deus, só pela palavra de Deus, só pelo poder de Deus, só pelo amor de Cristo Jesus, que estamos chegando aonde estamos chegando. Que o Senhor nos conserve sempre em humildade, para que o propósito dele possa ser cumprido nas nossas vidas da forma que ele quer. Porque é Deus, é Deus. Pastor Rubens me deu a notícia, meu filho, você vai pregar em alguns lugares, né? Ele trouxe a notícia, eu estava trabalhando aqui, acho que limpando a igreja, tirando uns barros que tinha aí, areia, e ele disse, tem novidade. Eu disse, qual, pastor? E ele disse, você vai pregar em alguns lugares. O primeiro lugar é Carnaíba. Aí no meu coração eu disse, não, para ali não, Deus. Para ali não, Senhor. Me conserva de não ir para aquela localidade. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Deus tratou tanto com o meu coração que quando eu entrei naquela cidade, para mim que eu já morava ali há muito tempo, e o Senhor foi tratando comigo, e tudo que está acontecendo até hoje é tão somente pelo propósito de Deus. Eu quero, assim, irmãos, de coração agradecer a essa igreja. Filho, sou dessa igreja, conheci essa igreja quando ainda era ali perto dos Algarobas, eu chamava a igreja dos Algarobas, que eu visitava lá, né? E aí soube da congregação da Coab e um dia eu disse, eu vou visitar aquela congregação. Aí demorei uns dias, um pouco, a visitar a congregação, aí Deus disse, é hoje, você vai hoje. Né? E sentado lá na calçada da minha casa, como falei, o Senhor me chamou e eu quero gastar a minha vida pregando o Evangelho.
Eu quero gastar a minha vida falando daquilo que o Senhor fez por mim, porque a pregação mais eloquente e poderosa que podemos fazer é falar do que o Senhor fez por nós. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. E eu louvo a Deus, queridos. Continue orando por nós, estamos de viagem, estou marcando para sexta-feira a nossa ida para Carnaíba. E continue orando por nós, porque creio e tenho profundas convicções de que o Senhor dos Exércitos está conosco e nos guiará naquele lugar. E o Deus que vai os guiar nesse lugar e fará prevalecer, prosperar também, estará conosco. E nós contamos com as orações de cada um dos irmãos. Amo a todos. Amo ao pastor Rubens, a missionária Margarida, que foi as primeiras pessoas que eu tive contato, né, no que diz respeito ao mundo cristão. A primeira igreja que eu tive contato foi esta igreja. E louvo a Deus por essa igreja, porque nunca se esqueceu de orar por mim, pela minha casa. E nesse tempo o Senhor está nos levando para um novo propósito, né? Um novo desafio. Louvo a Deus quando o Ministério Louvor cantou uma música essa noite, Uma Nova História, né? No início da minha caminhada, esse hino falava tanto comigo. E eu dizia, meu Deus, será possível que eu vou ter que sair dessa tenda um dia, dessa cidade, dessa casa? E eu fiquei muito feliz com esse hino que, sabe, Deus veio e disse, é agora, meu filho. Há 10 anos atrás você viu eu falando isso nesse canto, que hoje está se cumprindo na sua vida aquilo que eu te falei há 10 anos atrás. Amo cada um, queridos, de coração. E a forma de eu demonstrar o amor que eu tenho pela igreja, pelas pessoas, é servindo, é gastando a minha vida, é amando, é acolhendo, é suportando ao máximo que eu puder. E contem comigo sempre, porque sou o seu irmão e filho dessa igreja, filho do pastor Rubens, da missionária Margarida, dessa igreja linda. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Deixa eu te falar alguma coisa, pastor? Acho que não, né? Glória a Deus. Amém, queridos, que benção. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida, cada um de vocês, principalmente os nossos visitantes. Deus abençoe no nome de Jesus. Tivemos hoje um grande desafio preparar esse local para o culto, né? Já que no início de ano muita gente viaja, alguns irmãos aí que eram aqui da equipe viajaram, mas os irmãos seguiram firme, né? Graças a Deus aí pela firmeza, né? Alguns foram forçados a ficar, né? Fizeram muita intercessão, mas né, o pai não ouviu. Os dois pais, né? Não ouviu, disse, não, meu filho, é aqui mesmo. Porque nós queremos receber mais irmãos e culto de ceia, a gente fica mais à vontade e os irmãos vêm com mais liberdade. Isaías 43, irmãos, versículo 18 e 19, por favor. 43, versículo 18 e 19. Compartilhe sua Bíblia com alguém que está do seu lado, que está sem Bíblia. Se não for crente, se for crente, você diz para ele, olha, cadê sua Bíblia? Não é? Está no celular, abre o celular, não é proibido não, está descarregado. Ainda bem que é o celular. Que é ruim quando a nossa bateria está descarregada, mas é do celular e você entende. Muito bem, irmãos, eu vou ler primeiro, depois vocês vão ler os 2 versículos junto, bem forte, no nome de Jesus. Diz assim o texto: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, diz a palavra do Senhor. Amém? Eu queria que vocês lessem também, porque eu quero que esse versículo fique marcado na mente de vocês. Todos juntos agora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos aí. Vá orando por coisas que você gostaria de esquecer. No nome de Jesus. Tem coisas que é bom a gente esquecer, irmãos. Vá orando aí. O que é que aconteceu em 2020 e você gostaria de esquecer? Vá orando por isso, né? Depois você vai orando, Senhor, coisa nova. Quero que o Senhor me fale nessa noite, coisa nova, porque tem coisa que eu estou aqui querendo esquecer. Vá apresentando diante do Senhor aí, em nome de Jesus. Pode fechar seus olhos, pode orar ao Senhor. É você e Deus, né? Irmãos, Deus, ele é muito íntimo, né? Ele tem prazer de ter intimidade comigo e com você. Ele quer ter esse particular, certo? É um Deus pessoal, é um Deus que, assim como você está do lado de alguém aí, esse Deus está aí com você, está aí desse lado, né? E ele conhece você. E aí você pode conversar com ele, vai dizer a ele, Senhor, tem coisa aqui de 2020 que eu quero esquecer, Senhor. Eu quero esquecer, não é? E o Senhor está me incentivando a esquecer, e eu quero esquecer isso aqui. Porque eu creio que o Senhor vai fazer coisa nova aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, na Tua presença, na Tua casa, com muita alegria e com muito prazer, Pai. Porque nós já passamos 2020, um ano que fica marcado na nossa história. E coisas que nos levaram a um crescimento, e de coisas também que nos trouxeram tristezas e dores, angústias, ansiedade. Coisas que a gente não gostaria nem de lembrar. Pessoas queridas que foram acometidas do coronavírus e que partiram. Outras que ficaram muito doentes, mas por causa da intensidade das orações, o Senhor recuperou. Louvado seja o Teu nome, Pai. Mas nós estamos aqui diante de Ti como igreja, celebrando a Ti, celebrando a comunhão, a salvação, celebrando, ó Deus, a libertação do cativeiro do pecado, através da ceia do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nesse primeiro domingo do ano de 2021, celebrando a ceia, com essa palavra que o Senhor nos deu para essa noite, levando a esquecer, a não lembrar de coisas que nos causaram dor, tristeza, angústia, coisas que nos levaram à separação, coisas que nos levaram à angústia, à tristeza, a desespero, à ansiedade. E nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor é Deus de coisa nova. Aleluias. Como foi cantado nessa noite, nós queremos viver uma nova história. Tende misericórdia, Senhor, de mim, da Tua igreja, e traga a palavra profética para essa noite. Que a esperança seja renovada, que o ânimo do Espírito Santo possa trazer a Tua palavra direto ao nosso coração, de forma muito específica, Senhor, para que vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode sentar e ter sua Bíblia aberta, no nome de Jesus. Desejo ser breve, se o Espírito assim deixar. Queridos, ano novo, frase muito conhecida. Ano novo, mais forte, ano novo. É muito conhecido isso, principalmente quando se inicia o ano, queridos. E essa frase, ela deve marcar o início do nosso ano. Por quê? Porque essa frase, queridos, reflete uma virada de página. E a gente sabe que o novo dia é uma virada de página. O novo ano também, queridos.
Por quê? O ontem não volta mais. Não há nada que a gente possa fazer pelo ontem. A gente pode fazer pelo hoje e a gente pode se preparar para o amanhã. Mas pelo ontem, nada podemos fazer. Então, essa frase reflete uma página virada na história da nossa vida, queridos. E eu acredito que em 2021, Deus quer escrever uma nova história na minha vida e também na sua vida. Você crê nisso? Que a nossa história, como disse e cantou Thales, seja escrito pelo dedo de Deus. Porque aí nós sabemos que esta será uma boa história, queridos. Creio que Deus quer escrever uma nova história na nossa vida. Mas o que é preciso para que uma nova história seja escrita na nossa vida? O texto em que nós lemos indica isso. É preciso, queridos, estar deixando para trás memórias antigas, memórias de perdas, de derrotas, de fracasso. Essas precisam ser deixadas no passado, precisam ser desconsideradas. Ainda que essas histórias e perdas tenham trazido lágrimas, tenham trazido lutos, tenham trazido dores, queridos. O que eu creio que nessa nova história, Deus, irmãos, irá substituir pela alegria do novo, trazendo esperança para a minha e para a sua vida e nos levando a um recomeço. Quantos precisam disso nessa noite? Diga amém. Eu creio que Deus tem isso para mim e para você. Mas para isso, irmãos, nós precisamos pensar como pensou o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar é que a gente deve pensar que o que foi feito do ano que terminou não tem serventia para o ano que se inicia, irmãos. Não tem nenhuma serventia. Por isso, nós não podemos estar vivendo do passado. O que eu creio é que é tempo de coisas novas em Deus, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dessa igreja. É isso que eu creio. É tempo de coisas novas em Deus. É tempo de viver o novo de Deus. E essa é a palavra tema para o ano dessa igreja, vivendo o novo de Deus nesse tempo. Amém? Eu creio nisso, irmãos, que este ano nós vamos experimentar do novo de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Como Jesus prometeu ao falar sobre o Espírito Santo, dizendo: quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16 e versículo 13. O Espírito Santo é que traz revelação das coisas novas de Deus, das coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele já veio, que ele habita em mim e habita em você. A grande dificuldade, irmãos, é que as circunstâncias da vida nos levam muitas vezes a viver uma vida cristã, como se este que é o próprio Deus, que habita em mim e em você, não habita. Às vezes nossa intimidade com ele é muito pequena. Às vezes nós conversamos mais com as pessoas do que conversamos com o Espírito Santo, que tem o poder de nos iluminar e nos fazer conhecer
das circunstâncias que acontecem na vida e no mundo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está na vida daquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é esse Espírito Santo que nos foi dado para nos fazer viver esse novo de Deus, querido. E nos iluminar para conhecer o melhor de Deus, que é o próprio Jesus, que já nos foi dado. E nós devemos prosseguir em conhecê-lo. E as situações da vida deve nos levar a uma intimidade maior com Ele, a uma confiança maior e uma expectativa do que Ele tem de melhor do que pelo que já foi prometido na palavra do Senhor. Amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus irá nos guiar ao novo de Deus. Não ao novo normal, como se propaga hoje, queridos, por causa do coronavírus. Porque viver o novo normal é viver o comum, é viver o que o mundo realmente tem orientado e instruído. Mas eu quero mais do que viver o novo normal. Aquele que é de Deus deve viver, queridos, deve querer viver mais do que o novo normal. Deve querer viver o novo de Deus na iluminação do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque Ele tem muito a nos dar para nós conhecermos. Por isso, nós devemos então buscar realmente experimentar desse novo de Deus, porque Deus é um Deus de coisas novas. Amém? Você crê nisso? Deus é um Deus de coisas novas, queridos. É por isso que eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar ao novo de Deus. Ao novo de Deus. Quando alguém falar sobre o novo normal, na sua mente vai vir esta palavra: não, o novo normal não, eu quero o novo de Deus. Eu vou viver o novo de Deus. Nesse tempo que o mundo vive o novo normal, eu vou viver o novo de Deus. Amém? Eu creio nisso, irmãos. No texto de hoje, o profeta nos fala de Israel. E ele nos fala para que Israel abrisse a mentalidade para receber o novo de Deus. Para isso acontecer, Israel precisava tomar pelo menos 3 atitudes que também, queridos, se relaciona a mim e a você que quer viver o novo de Deus para esse tempo. E quais são essas 3 coisas, 3 atitudes que Israel precisava tomar, que eu e você também precisamos tomar para viver o novo de Deus para esse tempo. Primeiro, queridos, o texto diz, versículo de número 18, não lembreis, pode dizer, você está com a Bíblia aberta? Vamos dizer, não lembreis, pode dizer. Amém. Amém. Então a primeira coisa é deixar de pensar no passado, sonhando com agir de Deus igual à libertação do Egito. Deus, irmãos, é um Deus de coisas novas, por isso Ele às vezes tem que destruir para reconstruir. Às vezes Ele precisa, irmãos, desfazer para refazer. Às vezes Ele precisa matar para ressuscitar, querido, para que uma coisa nova venha a nascer. Amém? Quais foram as perdas de 2020? Qual foi as coisas que fugiram do seu controle, que foram destruídas e que trouxe sobre o seu coração muito pesar? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus para esta noite, para a sua vida é: esqueça, não lembre, passe o luto, recobre o ânimo, tem coisas novas para vir sobre a tua vida, sobre a vida da igreja. Não deixe o passado impedir que você veja o futuro que Deus tem para você. Não deixe que o passado impeça que você trabalhe o presente para alcançar a visão de Deus para a tua vida. Para viver o novo de Deus é preciso deixar o luto. Para viver o novo
passado. Tem gente chorando as lágrimas ainda do passado. Não consegue ver o que está à sua volta. E eu me lembro de Agar. Aconteceu um infortúnio na vida de Agar. 2 filhos de Abraão, um filho da escrava, outro filho da esposa. O filho da esposa é o herdeiro legal, o filho da escrava não. Mas a escrava, queridos, achou em um dado momento que poderia realmente ser a titular. E isso causou uma grande dificuldade, de forma em que ela deixou de ser escrava e foi expulsa da casa. E ali ela foi mandada embora com seu filho adolescente, apenas com a botija de água e mais nada. Depois, no deserto, acabou a água, acabou o mantimento, não tinha mais nada. Mas eu quero dizer que quando você chega num deserto que não tem mais nada, não quer dizer que você não tem mais nada, porque se você tem Deus, você tem a fonte de todas as coisas, e Ele abre um caminho no deserto e traz uma fonte para o deserto para te manter. Acabou a vida de Agar, de conforto e segurança, por causa de ter um filho de um homem rico, cheio de posses. Às vezes, irmãos, a vida dá uma reviravolta na gente. Aqui as coisas que estavam bem, de repente, acontece algo que desestrutura tudo. E mostra que nós não temos segurança, senão em Deus, porque as coisas, elas se desestruturam. Mas quando nós servimos a Deus, que as coisas desestruturam, é porque Deus tem coisas novas e causando uma nova estrutura para dar mais segurança e proteção para você. Amém? Foi o que aconteceu com Agar. Agar chorava, não tinha mais o que fazer, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro de Agar, mas ouviu o choro daquele menino. Sabe que o que eu devo pensar é que aquele menino não estava apenas chorando, ele estava orando e chorando. Quantas noites de choro, de madrugada, chorando na presença de Deus em meio ao deserto você tem passado. A palavra de Deus para esta noite, lembre-se de Agar que ouviu o choro, que chorou e que se afastou para não ver a morte do filho. E o anjo do Senhor então chegou para ela e disse: Deus ouviu o choro do menino, porque o menino com certeza estava chorando na presença do Senhor, aleluia. O novo de Deus para acontecer, queridos, leva a gente muitas vezes a chorar. E Deus não quer que a gente chore de humilhação diante dos homens. E a gente está sendo humilhado, mas mantenha-se firme, porque você tem um Deus que está acima dos homens, acima daqueles que você acha que dependia deles ou dela. Deus está acima de tudo. E se você está realmente servindo a Ele, Ele diz: eu ouço o teu clamor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. O novo de Deus nasce muitas vezes do choro da oração. E nesta noite eu quero dizer para você, como profeta do Senhor, o teu choro está nascendo uma nova história, porque Deus está ouvindo a tua oração e Ele desestruturou para reestruturar, aleluia. Ele desfez para refazer. Ele destruiu para reconstruir. Talvez Ele levou para ressuscitar coisas novas na tua vida e no teu coração. Para vivermos as coisas de Deus, o novo de Deus, precisamos ter essa atitude. Israel estava vivendo em cativeiro babilônico. Israel era saudosista, lembrando dos feitos de Deus, quando foi para tirar o povo do Egito. Mão forte, poderosa,
as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a destruição de Faraó e os seus cavaleiros. Era isso que ele pensava, era isso que eles olhavam e disse: Deus pode e vai fazer dessa mesma forma. Aí Deus levanta o profeta e diz: não, não é assim, não vai ser desse jeito. Tira esse saudosismo de lado. Eu sou Deus de coisas novas. O império que tem lhe dominado vai cair. Eu vou realmente tirar vocês. Vocês vão sair alegre. Com alegria vocês vão sair. Não vão sair fugindo. Vocês vão ser liberados. Vão dizer: volta para a tua terra. Volta para os teus. E vocês vão sair com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente. Amém? Primeira coisa, deixe de pensar no passado. Deixe de sonhar que Deus vai agir da mesma forma. Não, Deus vai fazer uma coisa nova. Amém? Deus vai fazer uma coisa nova. Segunda atitude, Israel precisava ter, era estar atento ao que Deus tinha a dizer quanto à situação. Seja ela boa ou ruim no momento. Deus tem propósito. Deus tem o controle de tudo. Deus sabe de tudo. Chega um momento no deserto, irmão. Chega um momento na angústia. Chega um momento na aflição. Que nós, seres humanos, chegamos a dizer: o nosso direito está encoberto diante dos olhos do Senhor. Ele não vê. Israel chegou a falar isso, está lá em Isaías 40. E Deus responde que o Senhor nem se cansa e nem se fadiga. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz forte ao cansado, e aquele que não tem nenhum vigor, Ele dá força, irmãos. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não é porque você está chorando, sofrendo essa angústia, essa tristeza, esse sofrimento por causa do problema do marido, do filho nas drogas, da falta de trabalho, do emprego, por causa dessa doença, por causa de que surgiu uma coisa nova no seu corpo e você está preocupado. Não é por causa disso que Deus não está olhando e nem ouvindo a tua oração. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Ele te anima até chegar o tempo dele agir. Mas isso não vem para te destruir. Isso veio para te refazer, reconstruir. Porque Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Creia nisso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. O que é que tem que fazer? Esteja atento ao que Deus tem a dizer quanto à situação. Olha para mim aqui. Irmãos, nada acontece, como foi cantado nessa noite, sem a vontade de Deus, sem que Ele permita, sem que Ele tenha conhecimento, sem que seja da sua vontade. E eu e você que somos servos de Deus, a gente precisa estar atento. Senhor, o que é que o Senhor quer com isso? Veio a aflição, me abalou. Agora, Senhor, a primeira situação me abalou. Agora pronto, caí em si. Opa, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Nos detalhes Ele cuida de mim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. Eu tenho um Deus, Ele é a minha salvação. E a promessa de Deus que nós lemos no dia 31, irmãos, do texto de Isaías, queridos, é que naquele dia dirás: graças te dou, Senhor, porque te irastes contra mim, mas a tua ira se afastou de mim e tu me consolastes. Isaías capítulo 12. Sabe o que é que está dizendo aqui? Opa, esteja atento à situação. Olha para mim aqui. Às vezes o que sofremos são consequências de atos e desobediência nossa, e ali vem sobre nós consequências. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E aí, queridos, de repente, aquela misericórdia vem sobre a nossa vida. E no momento de dor e de angústia, quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos consola. Porque o seu Espírito é consolador. Amém? Então, na luta,
na batalha, na tristeza e na angústia, por algo que você fez que não agradou a Deus, está sofrendo hoje, Deus tem uma palavra de consolo para você. Ele já te perdoou. Louvado seja o nome de Jesus. E o perdão nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeçar para viver o novo de Deus, para nos levar a nos encher da abundância da sua presença e viver para a glória dele, para rejeitar aquilo que ele rejeita e se apegar àquilo que ele quer que nós nos apegamos, como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Tem coisas que nos levam a nos apegar mais a Deus, coisas difíceis, queridos, que muitas vezes podem nos levar à destruição, mas Deus é salvação, e quando nós nos apegamos com Deus, Ele diz, eu o livrarei, porque agora você está demonstrando amor à minha pessoa e tem se apegado a mim. Amém? Aleluia. Quantas lutas não tem nos levado a dobrar mais os nossos joelhos, a congregar mais, a ler mais a palavra, a buscar mais ao Senhor, até que o Senhor venha com socorro e com providência. Esse Deus, irmãos, está dizendo que para vivermos o novo dele, nós precisamos estar atento ao que ele tem a dizer em toda e qualquer situação. Amém? Porque olha para mim, Deus sempre levanta profeta para falar com os seus servos mediante a situação que ele está vivendo. A Bíblia diz, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. O que eu e você precisamos, irmãos, é estar atento ao que Deus está falando. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esteja atento, irmão, porque Deus fala de um modo ou do outro. Deus fala em sonhos, Deus fala de noite enquanto nós estamos dormindo. Deus usa o profeta, Deus usa um louvor, Deus usa um versículo enviado pela internet. Mas Ele quer nos sacudir para dizer, ei, eu estou aqui, ei, não se distancie, ei, o que você está fazendo não é bom, isso não vai terminar bem. Ele está dizendo, esteja atento. E quando você dá um ouvido a Deus, aquele estado diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Aí você volta para ele e diz, Senhor, estou de volta. Aí o Senhor diz, vou te refazer, te renovar, te fortalecer e te usar para a minha glória. Amém? Esteja atento, irmãos. Deus tem falado nesse tempo. Estava meditando nesses dias, eu passo pela rua, havia uns 2 ou 3, pregando, meio da rua. Tem um que passa ali naquela avenida que eu estou lá dentro e ele está lá falando, Jesus está voltando e tal. E eu começo a pensar, eu digo, Jesus, como tu és lindo. Porque às vezes a gente passa por essas pessoas e a gente diz, é doido, como é que pode pregar daquele jeito? Né? Quantos de nós já pensamos assim? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, deixa eu dizer aqui. Irmãos, a palavra de julgamento é a palavra de testemunho, palavra de Deus sendo pregada. Ninguém vai poder estar diante de Deus dizendo que não ouviu os seus alertas. Essas pessoas, por mais difícil da gente entender, ou por mais desequilibrada que nós entendemos que eles são, estão sendo profeta pregando como Jonas nesta geração, para que eles não tenham nenhuma desculpa para dizer, eu não ouvi. Eu não ouvi. Por isso que eu não julgo ninguém que fique pregando aí a palavra de Deus. Pregue. Prega. O Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. E eu sei que Deus tem propósito em tudo. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Minha forma de pregação é diferente. Mas não julgo. Eu sei que são gente que Deus está levantando para que essa geração não chegue diante de Deus e dizer, eu não ouvi, estou sendo condenado porque eu não sabia. Fique atento, irmãos, porque Deus está falando. Terceiro e último lugar, irmãos, abra os olhos para ver o novo de Deus, porque olhar para o passado pode impedir de
a gente vê o futuro glorioso que Deus já começou a preparar para mim e para você. Nós não conseguimos muitas vezes ver o novo de Deus, o que Deus está preparando para o nosso futuro, quando as situações é de desestruturação, quando a situação é de perda, quando a situação é de derrota, é de tristeza e de angústia. As lágrimas muitas vezes embaçam, irmãos, os nossos olhos. E muitas vezes também, queridos, dificulta a nossa fé. Lembra de Marta e Maria? O irmão tinha morrido. Jesus tinha chegado. Jesus disse, teu irmão viverá. Ela tinha um pensamento futuro, mas o autor da vida estava ali para ressuscitá-lo naquele momento. Ah, queridos, Deus pode ressuscitar sonhos. Deus pode fazer coisas novas no presente, para que você alcance um futuro glorioso. Olha o que o texto diz. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Por que não perceberam? Lágrimas. Por que Agar não percebeu o poço? Lágrimas. Olhando para o problema, olhando para a dificuldade. Lágrimas. Uma vez eu pregando na congregação da Coab, Orlando já contou esse testemunho, disse que estava preocupado, tinha coisas para fazer, contas para pagar. E uma vez eu preguei na Coab, dizendo, pergunta a Deus, o que é que você tem? Ore a Deus, que Deus vai lhe mostrar o que é que você tem que pode resolver teu problema. Às vezes está aí perto de você. Orlando fez essa pergunta. Depois ele lembrou, rapaz, eu tenho 2 terrenos, eu posso desfazer de um e resolver essa causa aqui. E ele foi dar o testemunho, ele disse, nunca que me lembrei disso. Às vezes, queridos, nós olhamos só para o problema, enquanto a solução está ali diante de nós, Deus está fazendo coisa nova e a gente não está percebendo, amém? Peça ao Senhor e abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. Nós precisamos orar assim. Mostra-me, Senhor. Abra os meus olhos. Porque o crente não deve olhar como aquelas pessoas que não creem em Deus. Nós, queridos, não somos daqueles que olham para o natural. Nós somos do sobrenatural. Porque o sobrenatural intervém no natural para que aquilo que nós precisamos possa realmente acontecer. Porque o Deus que nós servimos é sobrenatural. Amém? Peça a Deus, abra os meus olhos, para que eu possa ver. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está percebendo. Pare de chorar, Agar. Tira essa cara de tristeza. Pare de chorar. O poço está aí. Pega o menino. Agar agora se tornou uma empresária, quem não tinha nada. Vendedora de água no deserto. Olha, irmão, tem coisa mais preciosa do que isso. Se tornou um flecheiro, um guardador do poço. Pessoas iam ali beber água, pronto, paga aí a minha mãe. Se não pagar, tome flecha. Cresceu, irmão. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver o novo do Senhor. Não deixe o passado impedir de você visualizar o futuro que Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, queridos. Mas Ele nulo revelou pelo seu Espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. É pelo Espírito. O que isso quer dizer, pastor? Que eu, pelo Espírito, busco a visão de Deus diante dos acontecimentos adversos. Deus, por quê? Deus, para quê? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo agir? A primeira coisa que Ele quer é dizer, pare de chorar. Acabou. Já chorou? Perdeu? Tá bom. Pare. Segunda coisa, enxuga as lágrimas.
Põe colírios espirituais nos teus olhos. Vou te mostrar uma coisa nova que vai acontecer. A luz está saindo, louvado seja o nome do Senhor. Luz fala de iluminação, de entendimento, de conhecimento, de discernimento, de ver o que Deus vê, que pessoas comuns não conseguem ver. Mas você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa de fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê, convicção daquilo que se espera, porque foi prometido pelo Senhor. Eu pergunto, você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa iluminada. O Espírito de Deus está em você. Amém? Deixa o passado no passado. Esta é a revelação de Deus. Agora, olha para mim aqui. Diante dessa revelação, o que é que Deus quer? Ou o que é que Deus espera de mim e de você nesse ano? Olha para mim aqui. Primeiro, Ele espera que nós sejamos, aliás, que nós zeremos a conta. É isso que Deus espera de mim e de você. Que conta, pastor? A conta do passado. Não dá para dirigir o tempo todo olhando para o retrovisor. Quem é motorista sabe. Mas assim, era assim, naquele tempo era tão bom. Olha o que... para! Não volta mais. Não volta mais. Não dá para caminhar. Zere a conta do passado, irmãos. Isso quer dizer o quê? O que você fez de certo ou de errado, de bom ou de ruim, ficou no passado. Se arrependeu, confessou, pediu perdão a Deus, a Bíblia diz, está perdoado. O que é que Deus faz? Lança no mar do esquecimento. O que é que Deus quer de mim e de você? Não pegue de volta, não pesque. Eu já perdoei. Zerado. Amém? Repita comigo, estou começando o ano zerado em Deus. Amém? Zerado, que nem carro novo, irmãos. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, se você crê nisso. Zerado. Não, Jesus. Ultimamente tenho pensado sobre isso. Eu não posso viver do dia de ontem. Eu tenho que viver do dia de hoje. Eu tenho que crer nesse Deus gracioso. Não quer dizer que eu não me arrependo dos meus erros e sei que falhei, não. Que alguns dos meus erros vai trazer algumas dificuldades no presente, vai. Mas eu não posso ficar preso com um sentimento de culpa por causa do ontem. Eu tenho que viver o hoje, porque Deus me dá uma nova oportunidade de viver. E de fazer melhor. De aprender com o que eu errei atrás. Amém? Está zerado? O que é que você precisa zerar? Então, queridos, primeira coisa é isso. A vitória de ontem não garante a batalha de hoje. A vitória de ontem não nos faz um derrotado hoje. Uma nova história Deus tem para nós. É um novo tempo. É tempo de viver o novo de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Segundo, irmãos, Deus espera que diante do novo, nós devemos estabelecer novos objetivos. Zerar, irmãos, é apagar e fazer novo. Hoje, pouco se escreve de lápis, mas as crianças, quando elas estão aprendendo a escrever, elas não usam caneta, elas usam lápis. Sabe por quê? Porque quando ela erra, ela pode passar a borracha. Uma caneta não pode passar a borracha, não tem. E por mais que você passe, ainda fica manchado. Não é? Então, eu quero dizer para você, zerou, passou a borracha, trace novos planos. É isso, irmão. Estabeleça novos objetivos em Deus. Foi que você não fez em Deus o ano passado que deveria ter feito. Você orou menos, você leu menos a palavra, você evangelizou menos, você veio à igreja menos, você se dedicou ao ministério menos, você não fez nada, a não ser para si mesmo. Aí, hoje está começando o ano, e você sabe que isso lhe trouxe uma série de dificuldades, frustrações, falta de contentamento ou razão de viver, irmãos. Porque quem vive para si mesmo, irmão, olha, eu vou dizer que chega num momento que ele fica entediado. Entediado.
Mas quando a gente vive com o propósito de agradar a Deus, isso vai sendo renovado a cada dia. É um prazer estar no domingo de ceia, à tarde, transportando material, organizando o som, ajeitando aqui. Tudo é um prazer, irmãos. Por quê? Porque no outro tempo nós estávamos nos bares da vida, nas farras da vida, a domingo à noite, estava aí nesses pontos, queridos, mas na segunda estava lá morrendo de ressaca. Uma dor de cabeça infeliz. Aí nós saímos daqui, queridos, olha, louvando ao Senhor, glorificando, vamos para casa tranquilo, vamos comer pizza, encher a barriga. Amanhã nós estamos lá trabalhando com alegria, depois voltamos para o culto, na semana que vem na igreja, de noite na pizzaria de novo, mas nós estamos felizes. Por quê? Porque isso dá sentido à vida, estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Terminou aqui, me chame que eu vou. Vou para a pizza. Traça novos planos, irmãos. Zerou? E agora? Deus vai me direcionar. Amém. Você tem que traçar plano. Está zerado, pronto, vou reconstruir. Vou refazer. Deus me deu inteligência. Eu vou ver o que eu errei, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Agora eu sei como é que eu faço. Não é? Você já errou. Aí teve a oportunidade de fazer de novo. Aí você disse, agora, nisso aqui eu errei, nisso aqui eu não erro mais não. Por quê? Zerou? Aprendeu com o passado? Projetou? Agora você chega lá. Porque Deus está dizendo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Não temas, eu sou contigo. Zere. Trace planos. Estabeleça novos objetivos em Deus. Procure alcançar o que é importante. Procure priorizar o que é importante. E o que é importante? Jesus diz lá em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo? Dê importância o que é importante. O que é importante para você, queridos? Que valor você tem dado a Deus? Que tempo você tem dado a Ele? Que valor você tem dado às pessoas? Pessoas que Deus usou para lhe abençoar. Trace novos planos. Comece a olhar para as pessoas com o olho de Deus, com o olhar de Deus, com o olhar de amor. Comece a olhar para aqueles que você nunca valorizou. De vez em quando, Deus nos dá esse sentimento. A gente olha assim e diz, poxa vida, tem um filho que é uma bênção, me ajuda tanto. Eu estou sempre ali com ele, falando, motivando, ensinando como é, mas eu estou sempre reclamando, eu nunca agradeci a ele. Você já parou para pensar? Parou para pensar? E agradecer sua esposa que passa a sua roupa ali todos os dias, você vir para a igreja, você ir para o trabalho, que faz sua comida. Né? A gente tem que parar assim para pensar. Seu marido dá um duro danado. Aí, trazer comida e tal. Você já pensou? Olhou assim e disse, meu filho, muito obrigado. Você é uma bênção na minha vida. Então, querido, é preciso olhar para isso. Pessoas que têm lhe abençoado. Seja grato. Seja grato. Traça novos planos. Seja grato por aquelas pessoas que Deus tem usado para te abençoar. Deixe de reclamar. Se tem uma coisa que Deus odeia é murmuração, irmãos. Murmuração. A Bíblia diz que o povo de Israel irritou Deus no deserto. Mesmo Deus fazendo grandes sinais. Terceiro e último lugar. Devemos abrir os olhos da fé e visualizar o cumprimento da promessa. O texto diz, estou trazendo uma coisa nova. Estou abrindo um caminho no deserto. Rios nos lugares áridos, diz o verso 19. Irmãos, as circunstâncias adversas, elas têm o poder de embaçar os nossos olhos. Para que a gente não veja o que Deus está realmente fazendo, queridos. Lembra de Pedro? Lembra dos discípulos? A tempestade. Mestre, não se te dá que morramos. O Senhor olha e diz, homem de pequena fé. Sabe o que ele está dizendo? Surgiu a tempestade, Jesus está no barco, você não deve temer. É isso que ele está dizendo. Qual é a tempestade da tua vida? Uma doença incurável. Qual é a tempestade da tua vida? Um problema familiar. Qual é a tempestade na tua vida? Um problema financeiro. O teu Deus é dono de todas as coisas. O teu Deus é aquele que
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias. Na tempestade, o Senhor está no barco. A gente pode até se apavorar no início, mas quando a gente cai em si, epa, o Senhor da tempestade está comigo, aleluia. Aí ele diz, vento, se acalma, mar, te aquieta. E a Bíblia diz, aí vem a bonança, sabe por quê? Porque nós devemos orar, antes de gritar em pânico, nós devemos ir ao Senhor. Eu tenho Deus que cuida de mim, Ele me faz viver experiências novas. Aleluia, aleluia. É preciso, irmãos, orar para que a gente possa se acalmar na tempestade. E Deus sabe que a gente entra em pânico fácil. Aí é por isso que Ele usa o profeta. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer nos chamar a atenção. Ele quer nos dar um sacode e dizer, ei, eu estou aqui. Ei, minha promessa não volta vazia, todas elas têm um sim, não vai deixar de se cumprir. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu prometi eu vou cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus usa a pregação para abrir nossos olhos, a fim de renovar nosso ânimo. Você que está capengando na caminhada, como a galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ei, fortaleça no Senhor. Digo fraco, eu sou forte. A pandemia não lhe levou. Jesus tem propósito na tua vida. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Abra os olhos da fé e caminhe sobre as ondas. Aleluia. Deus não mudou, irmãos. Deus não está surdo. Sua mão não encolheu. Nem o seu poder diminuiu. Ele continua sendo o Deus El Shaddai. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele está abrindo caminho no deserto da tua vida de escassez. Ele está abrindo rios que trará salvação e vida espiritual para os teus, aqueles que têm sido alvo da tua oração. E todo dia você chega em casa e olha, Deus não mudou nada. Deus, eu não vejo esse povo orando. Deus, eu não vejo esse povo lendo a Bíblia. Deus, só vejo esse povo desobedecendo. Mas eu estou orando e o Senhor está dizendo, eu vou abrir caminho no deserto. Rios de água viva vão fluir e essas pessoas vão beber da água da rocha, porque a tua oração está sendo ouvida. O novo de Deus, você vai viver de salvação na tua casa, de libertação na tua casa, de vida espiritual que vai te surpreender. É tempo do novo de Deus para esta igreja, irmãos. Abra os olhos da fé. Visualize. Porque não devemos olhar como homem natural, mas como homem espiritual. Tá assim? Não estou negando. É porque eu estou vendo além. O meu Deus vai fazer o que eu tenho pedido a Ele, porque Ele tem me prometido. Eu estou vendo além. Está assim? Está. Mas vai mudar. Eu creio, eu profetizo, eu declaro isso. Minha família rendida aos pés de Jesus, adorando e servindo ao Senhor nesse lugar. Quantos choros da irmã Dora por Caio. Está aí, Caio, irmãos. Passou a tarde aqui servindo, ajudando. Amanhã na escola bíblica. Quanto choro! Dá uma salva de palma para Jesus nessa noite. Rios de água viva, irmãos. Fala de vida espiritual. Amém? Deus vai fazer acontecer na tua casa. Aleluias. Deus não mudou. Deus não deixou de ouvir a tua oração. A fé nos leva a visualizar a recompensa do Evangelho.
para aqueles que servem ao Senhor. Por isso, para encerrar, é tempo de viver o novo de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. Ele quer que vivamos o novo, mas para isso, lembre-se, devemos zerar a conta, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Perdão. Perdoa quem lhe ofendeu. Entre em comunhão. Zera. Comece. O perdão, queridos, abre a porta da bênção sobre a nossa vida. Eu já contei aqui. Eu me casei, a minha sogra não queria que eu casasse com Margarida. Porque era como duas teclas do teclado, o preto e o branco. E ela queria o branco. E ela ficou com raiva de mim. E eu não tinha raiva dela. Mas também não queria negócio com ela. Mas um dia Deus me falou, através de uma irmã. Só tem coisas impedindo a tua bênção, é falta de perdão. Você tem raiva de alguém? Eu disse, tenho nada, tenho de ninguém. Eu sou bom, não, de jeito nenhum. Aí minha sogra, o Espírito Santo, a sogra, eu digo, vixe. Ele disse, tem minha sogra, mas não tem raiva dela, não. É ela que tem de mim. Aí ela é crente? Ele disse, não. Crente é você? É, então é você que tem que ir. Aí, meu irmão, eu não sou besta, eu queria a benção de Deus. De Jesus, a véia brava. Ela disse que jogava uma chaleira de água quente se eu fosse lá. Mas tu vai na frente, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou indo. Eu não quero ficar branco desse jeito, não. E fui. Orando. Saí de lá do Ouro Preto. O Zé e Maria a pé. Orando. Cheguei lá. A minha sogra nem me conheceu mais. Olhou para mim. Disse, eu queria falar com a senhora. Ô, meu filho, eu estou muito ocupado. Ele disse, não, é 2 minutinhos, não vai demorar não. Tá bom. Aí eu entrei. Ela nem me conheceu. A senhora sabe quem sou eu? Eu disse, não, sei não, meu filho. Você vê como é. Aí eu disse, eu sou o esposo da sua filha. Ela olhou assim para mim, voltou para trás assim. Disse, fica calma, eu vim aqui lhe pedir perdão. Eu não sei o mal que eu lhe fiz, só porque casei com sua esposa, sua filha. Ela olhou para mim e não quis mais me soltar, eu não podia fazer nada. Então, eu quero dizer à senhora que eu quero a bênção de Deus sobre a nossa vida. Aí, ela começou a chorar e disse, tá bom, meu filho, eu lhe abençoo. Eu disse, glória a Deus. Ali eu pedi para fazer uma oração, orei por ela e fui-me embora. Minha sogra, queridos, a partir daquele dia começou a me amar. Eu não tenho medo de errar. O genro que ela mais gostou. Eu chegava na casa dela, eu pegava a sandália dela e botava nos meus pés, eu sentado quando tirava o sapato, irmão. Perdão, irmãos. Zera a conta. Transforma. Quanta gente está vivendo doente por causa da falta de perdão e de comunhão. Zera a conta. Talvez as bênçãos de Deus não está chegando ainda porque você tem alguém para perdoar, para pedir perdão, para entrar em comunhão, para entrar em acordo. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Zera a conta. Estabeleça novos objetivos em Deus, queridos. Abra os seus olhos, os olhos da fé. Nossos olhos são abertos aqui, ó. Se você ler e meditar nela todos os dias, o Espírito Santo vai iluminar e vai dizer, essa é a minha vontade, ande nela. Aleluia. O seu coração vai estar tão quebrantado que você não vai ter como resistir, como não andar na presença de Deus em obediência à sua palavra. E aí, com certeza, o novo de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Marísia, vamos louvar o Senhor, no nome de Jesus. Fica de pé, no nome do Senhor. Fica de pé, de olhos fechados. Lembre desses 3 pontos dessa mensagem. Zere a conta. Trace novos planos. Abra os seus olhos e creia no que Deus vai fazer. No nome de Jesus. Rejeite o passado. Deus vai agir de forma diferente. Fique atento àquilo que Deus está falando. Abra os olhos para ver o que Deus vai fazer. No nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração
fizesse uma oração a Deus, dizendo: Deus, eu quero viver esse novo Glória a Deus. que o Senhor tem. E essa música vai mostrar alguns pontos, se for relacionado àquilo que você quer viver. Você vai orar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você que está em casa, faça isso também. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por mim. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Receba nessa noite o novo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Em nome de Jesus. Aleluia. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Visualizar, Senhor, o O sobrenatural. novo de Paz, Deus Espírito Santo. chegou. Guia-nos, Espírito Santo, para alcançar o novo de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou.
Você pode aplaudir Jesus. Feche os seus olhos ainda. O novo de Deus só pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela aceita o melhor de Deus. E o melhor de Deus é Jesus. Nesta noite, se tiver alguém que quer aceitar o melhor de Deus no seu coração, que é Jesus, para viver o novo de Deus na sua vida, eu quero convidar você a levantar sua mão e dizer: eu quero, pastor, nessa noite entregar minha vida e meu coração a Jesus. Eu quero Jesus, que é o melhor de Deus na minha vida e no meu coração, e eu quero servir a Ele nesse primeiro domingo do ano de 2021. Eu quero morrer para o mundo e eu quero viver para Deus. Eu quero abandonar o pecado e eu quero aceitar Jesus. Eu quero se tornar um crente, uma crente em Cristo Jesus. Eu quero viver para Ele. Tem alguém que quer fazer essa decisão enquanto a igreja ora? Você pode levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero. Ore por mim, porque nessa noite eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus, a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém nessa noite? Você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar também. Se você quiser nessa noite, levanta a sua mão. Você não deve sair daqui sem tomar essa decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Nós iremos encerrar o convite, mas a decisão é sua. Se você quiser, chama alguém que está do seu lado e diz: me leve lá, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que quer fazer isso no nome de Jesus? Levanta a sua mão. E aí nós vamos orar por você e você vai ser selada pelo Espírito Santo, selado por Jesus para viver o novo de Deus. Ler, enquanto os diáconos, deixa eu ver aqui quem são: Hertes, Cláudio, Marcos, Davi e Lourinha. São os diáconos que irão servir a ceia. Diz o texto, irmãos, você já abriu aí? Quer convidar os obreiros aqui à frente? O Almir também, o diácono Almir está lá, é obreiro. Vamos ficar aqui. Pereira vai estar nos ajudando na ceia. No nome de Jesus, já sendo treinado aí. Capítulo 11. Diz assim o texto. Versículo de número 23. De 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que eu comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Glória a Deus. Pereira, vamos orar. Em nome de Jesus. A ceia é do Senhor, irmãos. Quem deve participar da ceia? Aquelas pessoas que são crentes em Jesus, confessaram Ele publicamente, foram batizados nas águas, são membros da igreja, está em comunhão com Deus e com seu irmão, deve participar da ceia do Senhor. Com alegria, porque a ceia representa a comunhão do corpo de Cristo. E a outra coisa é que ela nos lembra que Jesus morreu por nós, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e disse: eu voltarei. E nós devemos fazer até que Ele venha, lembrando que Ele vai voltar para nos levar para estar para sempre com Ele. Zé Pereira vai orar pelos elementos da ceia, agradecendo a Deus no nome de Jesus, tanto pão como vinho. Depois
Obreiro Almir e Cristiano vai entregar os diáconos. Não é? E aí, o Ministério de Louvor vai louvar e a igreja vai ser servida. Zé Pereira. Oremos, queridos. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Agradecermos, ó Deus, tão grandiosa graça vinda do Senhor, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Nos deu a vida, Senhor, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. E nessa noite, Senhor, nós nos apresentamos a Ti em alegria, Senhor. Em comunhão, meu Pai, porque o sangue do Teu Filho nos uniu, meu Pai, e gerou esta alegria eterna para cada um de nós, Senhor. Para quem iremos nós, Deus, se o Senhor tem as palavras que nos dá vida eterna, meu Pai? É a Ti, Senhor. É a Ti que nos reportamos, é a Ti, Senhor, que glorificamos. É em Ti que nos alegramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário para nos salvar, Senhor. Grande foi o Teu sacrifício, Senhor, e precisamos, ó Deus, fazer valer a pena, Senhor. Precisamos olhar, meu Pai, com um olhar clínico, ó Deus, para o Teu grande sacrifício por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime, onde nós relembramos aquela ceia, Senhor, onde Tu, meu Pai, serviste, Senhor, aos Teus discípulos. E nessa noite, Senhor, nós celebramos esse memorial. Teu sangue vertido na cruz para nos remir, Senhor, para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar de toda impureza, de toda imundícia, Senhor. Suco de uva que simboliza o Teu sangue, o pão que simboliza o Teu corpo. Nessa noite, ó Deus, nós tomaremos essa ceia com muita alegria, sabidos de que o Senhor nos perdoou. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom ser chamado de filho, Senhor, e não apenas de criatura, porque todo aquele que Te aceita como único e suficiente Salvador, o Senhor dá-lhe o direito de ser chamado filho. Que nessa noite, meu Pai, nós tenhamos consciência disso, Senhor. E que naquele grande dia o Senhor nos chame como um filho. Vinde, bendito, vinde, meu filho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fizeste por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, e dizemos muito obrigado, Pai. Amém. Ministério de Louvor. Os obreiros vão servir os diáconos vão servir a igreja no nome de Jesus. Em espírito de contrição, de louvor, de adoração, nós devemos servir, nós devemos participar da ceia com muita alegria. Aleluias.
dos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, no nome de Jesus. Os diáconos estão servindo aqui, os demais. Tem alguém que não foi servido com o pão ou com o vinho na assembleia? Tem alguém? Robson, Matias, ali, Almir. Quem mais? Diácono Cláudio, sirva aí os irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós iremos agora servir os irmãos. Enquanto isso, você vai orando ao Senhor, você vai pensando nesse momento tão sublime que foi a morte de Jesus. Você que está em casa, dessa mesma forma, o Espírito de Deus está aí em você. Jesus está com você nesse momento. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o seu pão, o pão nas suas mãos e deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei dele todo, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Dê graças a Deus pelo pão. Tome, coma dele, em nome de Jesus. Tira a máscara para comer. Por semelhantemente modo, ele tomou o cálice em suas mãos. Ele disse: esse é o cálice do meu sangue. Isso representa a morte de Jesus na cruz. Foi a sua morte que nos trouxe vida. Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos, pelos vossos delitos e pecados. Seu sangue cobriu os nossos pecados. Amém? Aleluia. Nós somos justificados por isso. Deus nos olha através de Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Tomemos dele todo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique. Glória a Deus. E vamos celebrar. Glória a Deus. E vamos bendizer ao Senhor. Porque depois de haver ceado, o Senhor cantou um hino. Você pode cantar esse hino com o Ministério do Louvor. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Você pode dizer: tu és Jesus. Deixou a sua Tu és o Filho de glória, Deus. morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
pé, irmãos. Quer convidar a missionária Ranielma aqui rapidinho? A gente vai orar por ela. E aí a gente encerra, viu? Irmãos, rapidinho, não vai demorar não. Não sai ainda porque não acabou, né? Nós vamos fazer essa oração. Ranielma, irmãos, vai estar viajando no próximo dia 11? Dia 7. Com a mãe dela a São Paulo. Precisa fazer uma cirurgia, né, de retina e também de catarata. Está num processo ainda de exames, porque vai fazer pelo plano do seu filho. É uma cirurgia muito cara, custa 35 mil reais. Ela vai viajar e retorna lá para o dia 19 a 20. Ore pela viagem dela, né, durante esse tempo, e que tudo transcorra bem, que a sua mãe possa estar conseguindo essa cirurgia para que possa melhorar a sua visão. Amém? Vamos fazer essa oração. Pai, aqui está a tua filha. Queremos te agradecer porque o Senhor a tem chamado para a obra do ministério e agora ela tem um grande desafio. Vem nessa luta de oração para conseguir, Senhor, a cirurgia da sua mãe. Estará viajando, ó Deus eterno, esta semana. Pedimos que o Espírito do Senhor a conduza e o Senhor possa preparar todas as coisas que são necessárias, não só para a viagem, mas também para todo o processo de exame para a cirurgia da sua mãe, que elas possam retornar também em paz, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar a direção de toda esta situação e a tua bênção seja sobre a vida da tua serva. Pedimos que o Senhor levante os restantes de mantenedores para completar, ó Deus eterno, o sustento da tua serva para que ela possa cumprir a missão. Eu a abençoo, Senhor, e desde já te agradeço no poder do nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Irmãos, eu estarei entrando de férias amanhã não, terça-feira, certo? Junto com a minha esposa. Ore por nós. A igreja vai ser aí liderada pelo diácono Davi e o diácono Almir, os vice-moderadores, né? Nós queremos orar por eles antes de terminar na última oração. Vem aqui rapidinho. E eu quero pedir aos irmãos que orem por nós. Estaremos indo para Serra Talhada, depois iremos a Patos, depois iremos a João Pessoa. E a Petrolina de volta, aonde vamos terminar as nossas férias ali, e também ao Piauí. Essa é sempre nossas viagens, temos que ir a Petrolina e ao Piauí para ficar com a família, ok? Então queria pedir aos irmãos que orassem, não deixe de vir ao culto porque o pastor não está, porque o pastor dos pastores sempre está, amém? Então participe, em nome de Jesus. Vai ter a semana de culto, eu espero que seja na construção, se não chover, né, que é a segunda semana, não começa amanhã. Na outra semana começa a semana de culto aqui, né, os irmãos vão organizar aí, o diácono Davi e Almir. Que vocês sejam obedientes, submissos, ajudadores, junto com toda a liderança, para que a igreja possa crescer, ser abençoada. Durante esse tempo a gente possa ouvir que grandes coisas o Senhor tem feito, enquanto o pastor está fora, o Senhor está agindo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, aqui está. Irmãos, temos as rifas aí, Ranielma está com elas, o sorteio será na ceia de fevereiro, ok? Ajude para a nossa construção. Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui a vida de Almir e de Davi, vice-moderadores dessa igreja, que o Senhor possa usá-los na direção dessa igreja enquanto nós estivermos fora, que os diáconos e também todos os líderes possam dar as mãos juntamente com eles e os demais membros da igreja, para que essa igreja continue crescendo no temor, na graça e no amor de Deus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades da igreja, que os irmãos possam ser comprometidos com a fidelidade em dízimo, oferta, para que a igreja possa manter, Senhor, as suas necessidades e fazer investimento. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa cada vida que está aqui, aqueles que estão assistindo conosco através do vídeo. Que o Senhor abençoe também em nome de Jesus. Abençoe nossa viagem, nossas férias, em nome do Senhor. Nós oramos e te agradecemos. A igreja diz, amém? Ao nome do Senhor? Ao nome do Senhor? Glórias! Amém. Os cultos normais durante a semana. Dê uma salva de palmas para Jesus. Declaramos encerrado. Os homens ajudem aí a organizar tudo. Os homens que estão aqui